Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cora, quem vos fala. E o anime de Fullmetal Alchemist, principalmente o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que foi o que eu vi, ele tem conceitos muito interessantes, né? Conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do canal aqui e tudo mais, mas eu queria começar por um conceito específico. O conceito dos homúnculos. Tá, João, mas o que são homúnculos? Homúnculos são essas criaturas que você está vendo na tela aí. Homúnculos são formas de vida artificiais, né? São formas de vida artificiais criadas a partir de alquimia proibida. Isso mesmo. Porque é proibido transmutar vidas humanas, né? Mexer com a vida humana, quebrar as regras da vida. E esses seres artificiais são feitos burlando essa regra. Mas tem alguns que são mais conhecidos, que são os homúnculos baseados nas pedras filosofais, que tem como princípio os pecados capitais da humanidade. E é deles que a gente vai falar. Diferente dos homúnculos que vocês viram na primeira imagem, que também são vidas artificiais e que também violam as leis naturais da alquimia, né? Quebram uma regra, criando a alquimia proibida de dar vida. Esses homúnculos da tela inicial, lá, o primeiro que você viu, do primeiro slide, eles são meio que manequins, né? São formas humanoides, mas são criados através de círculos alquímicos, que, embora violem a regra principal, não tem nem de longe a capacidade e os poderes desses sete que você está vendo aí na sua tela agora. Porque esses são os sete principais homúnculos que aparecem nos animes e que são criados a partir das pedras filosofais, que, por sua vez, também violam a regra de não conceber vidas humanas. Mas espera aí, João. Pedras filosofais, do que você está falando? Calma, eu vou explicar. Os sete homúnculos que vocês viram no outro slide foram criados por esse cara. Esse cara se auto-intitula de pai e ele é o primeiro homúnculo a existir. Os homúnculos são seres artificiais e eles criaram o conceito de pedra filosofal. E a pedra filosofal é o núcleo dos homúnculos que são baseados nos sete pecados. João, você está falando em pedra filosofal há muito tempo. Mas o que é uma pedra filosofal? Essa pedra filosofal é constituída desse líquido viscoso e vermelho que você está vendo aí, que, se solidificar, se torna uma pedra. Mas como é que ela é constituída? Da onde ela vem? Bem, as pedras filosofais são usadas para criar seres artificiais, dando a eles energia vital. Mas como é que essas pedras filosofais são criadas? Com a energia vital de outros seres. Basicamente, para se criar uma pedra filosofal, precisa de mortes, muitas mortes. Precisa de um massacre, ou de uma guerra, ou de alguma coisa parecida. E essa energia é canalizada nessa esfera líquida aí que você está vendo, vermelha, que posteriormente é solidificada em formato de pedra. Uma vez que essa pedra seja solidificada, um alquimista pode usar ela de forma independente para realizar alquimias sem círculos alquímicos ou troca equivalente, ou seja, burlando a regra da troca equivalente que existe no mundo de Fullmetal. Mas esse cara que se auto-intitulou pai, ele conseguiu sete pedras filosofais, né, sete fragmentos, e colocou eles como núcleo em sete seres. Esses sete seres foram criados artificialmente, com exceção de um deles, que é o King Brattori, que a gente vai falar nele num vídeo específico sobre ele, mas a gente vai comentar dele aqui ainda, que tem essas pedras filosofais como núcleo, e através delas eles conseguem habilidades especiais. E esse cara que se auto-intitula de pai, ele usou os sete pecados capitais presentes nele mesmo, ele tirou os pecados dele e personificou em formas de pessoas ou de seres artificiais, usando essas pedras como núcleo de poder. As pedras filosofais são criadas com o propósito de burlar a lei da troca equivalente, permitindo que qualquer alquimista faça qualquer tipo de círculo alquímico sem troca equivalente, ou às vezes sem até o próprio círculo, baseado apenas na energia presente na pedra. E como eu disse, essas pedras são criadas a partir da energia vital de vários seres vivos que foram mortos, ou seja, necessita de muito sangue, de massacre mesmo para criá-los. E muitas vezes, alquimistas como esse na sua tela, que é o alquimista rubro, usa esses tipos de pedras, esses fragmentos, para conseguir mais poder para si próprio. Mas no caso do cara que se intitula pai, ele usou essas sete pedras que ele conseguiu para usar como núcleo, para criar outros seres. Seis deles artificiais.
A existência dos homúnculos por si só já viola uma regra, porque você não pode mexer com vidas humanas, e não pode ressuscitar os mortos e nem criar vida. Então, ao criar a vida deles, o ser intitulado Pai já violou uma regra inviolável. Mas eles têm como núcleo uma pedra filosofal. Então, basicamente, enquanto essa pedra tiver energia vital dentro dela, esses 7 seres são imortais. Não importando o quanto de dano eles recebam. Você pode cortar a cabeça deles, você pode fazer o que você quiser, que enquanto o núcleo deles, que é uma pedra filosofal, estiver preservado, esses 7 seres são imortais. Sendo que eles não envelhecem, não adoecem e não podem morrer enquanto tiverem uma pedra filosofal dentro deles e essa pedra dentro deles tiver energia. Ela basicamente funciona como um reator que permite que eles se regenerem de todo e qualquer dano. Sei lá, dá tiro, fura, faz o que você quiser, não dá para matar esses caras. E como eles são personificações de pecados, cada um interage como de fato o seu pecado: orgulho, luxúria, ganância, gula, raiva, preguiça ou inveja. O próprio anime nos mostra, através dos protagonistas, os irmãos Eric, de que transmutação humana tem um alto preço, né? Visto que o Eric, né, que o Edward Eric e o Alphonse Eric pagaram preços físicos pela transmutação humana de tentar trazer sua mãe de volta à vida. E eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não quero dar spoiler do anime, né? Mas eles mostram o quanto é perigoso mexer com essa lei e ordem natural. E mesmo assim, o ser intitulado Pai criou os 7 seres sem pagar nenhum preço, porque ele usou pedras filosofais que por si só já são preços, já que elas são constituídas de energia vital de diversos seres humanos, ou seja, precisa de ter sacrificado vários seres humanos. Cada pedra é constituída de cerca de 1.000 sacrifícios, ou seja, para ele ter 7 pedras, pelo menos 7.000 pessoas têm que ter morrido. Isso é no mínimo, tá? Além de serem altamente resistentes, serem altamente regeneráveis, serem reflexos sobre-humanos, cada um dos 7 homúnculos, ou dos 7 pecados, também agem de acordo com os seus próprios pecados e também tem poderes diferentes, né? No caso, esse aí que você está vendo é o Ganância, e ele tem uma habilidade de transformar a pele dele num tipo de metal super resistente, tornando as unhas dele como garras afiadas. No caso do Gula, o Gratony, que é aquele mais gordinho, ele tem a habilidade de comer o que quiser. Ele sempre está com fome, ele come o que quiser. E ele tem uma boca com um estômago infinito. Então ele poderia engolir pessoas, casas, carros e o que quisesse. O Preguiça está sempre com preguiça, não quer trabalhar, quer só ficar deitado, mas ele é o homúnculo mais forte fisicamente. Ele parece um trombolo, é gigante. Todos os homúnculos carregam uma tatuagem, um símbolo, que é o Ouroboros, que seria um dragão mordendo a própria cauda, que vocês estão vendo aí agora. Todos os 7 homúnculos têm esse símbolo, só que cada um tem esse símbolo numa parte do corpo. No caso do Ganância, ele tem esse símbolo na mão, porque ele sempre quer pegar tudo. Então ele tem o símbolo na mão, é o Ganância. No caso da Ira, ele tem um olho cego, que não enxerga, e nesse olho que não enxerga, né, um olho cego, ele tem uma tatuagem de Ouroboros dentro do olho. No caso da luxúria, ela tem uma tatuagem de Ouroboros entre os seios. Ou seja, cada um deles carrega essa tatuagem que mostra que eles não são humanos. O homúnculo da inveja, por exemplo, além de ele ter todas as habilidades aumentadas, velocidade, regeneração, imortalidade, etc, etc, ele tem uma habilidade específica, assim como o ganância. Enquanto o ganância pode criar, né, uma armadura de metal para ele, o inveja pode assumir a forma que ele quiser, porque como inveja, ele inveja a aparência e a habilidade de outras pessoas. No caso do homúnculo da raiva, né, o King Brattori, ele é o especial, porque além de ele ter um olho cego e ter o símbolo aí dos homúnculos, né, o Ouroboros no olho, e se realmente ser cego desse olho, ele tem uma habilidade especial, além de ter todas as habilidades que eu já mencionei, né, regeneração, imortalidade, amplificação e tudo mais. O olho que tem o Ouroboros, embora seja cego e não enxergue, pode antecipar movimentos, meio que um Sharingan, algo parecido, né, lendo movimentos antes que eles acontecessem. Porque não tem aquela história que a raiva é cega? Então, ele realmente não vê desse olho, ele é cego. Tanto que ele anda com tapa-olho a maioria do tempo. E ele é especial porque ele não foi criado. Ele não foi criado a partir da pedra filosofal. Ele tem uma pedra filosofal no peito, como núcleo, mas ele se tornou um homúnculo, isso é fato, ele não é mais humano. Mas ele nasceu como um humano. E ele é especial por isso.
A gente vai fazer um vídeo só sobre ele num futuro próximo. Basicamente, a criação dos homúnculos e a criação desses seres artificiais é baseado tanto no pecado dos seres humanos, já que cada um deles representa um aspecto dos pecados capitais, né? Inveja, raiva, luxúria, preguiça. E também demonstra o quanto é perigoso quebrar as próprias regras vigentes, já que eles estão criando vida a partir do nada. E o próprio anime mostra o quanto é essencial que se mantenha o equilíbrio, que se faça a troca equivalente. E que, para não seja feita essa troca equivalente, um alto preço tem que ser pago, que é justamente o preço de criar as pedras filosofais, que só podem ser criadas a partir de energia vital humana, ou seja, a partir de sangue e massacre, que mostra que as pessoas estão dispostas a matar inocentes, a pagar um alto preço para concluir seus próprios meios ambiciosos, né? Mostra o quanto a ambição humana pode torná-los monstros e fazer eles criarem monstros. A gente vai trabalhar muito esse conceito quando eu vou falar lá no vídeo específico do King Brattori, porque eu quero mostrar para vocês o que eles fizeram com o King Brattori, porque ele não é um homúnculo de nascimento, não é um ser artificial. Ele nasceu humano e foi moldado, né? Se tornou um homúnculo depois. Eu quero explicar isso para vocês em um outro vídeo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Na real, a visão de homúnculos é a capacidade do ser humano de extrapolar os limites da ética por um simples motivo de cobiça ou ganância, e o quanto o ser humano pode se tornar o real monstro da história. Né? É isso, galera, e até amanhã.